E aí pessoal, eu sou o Marcos aqui de novo no canal Auto Trading. Estou de volta aqui hoje para mostrar um backtest que eu vou realizar num dos setups que eu e o Fábio utilizamos muitas vezes, que é o Elders Impulse System. Eu já vou lembrando para vocês para deixar o like, curtir, isso ajuda muito o canal, ajuda a gente a crescer e trazer sempre conteúdo novo para vocês. E sempre deixe um comentário e a gente está sempre de olho. Esse setup basicamente pega dois indicadores e transforma um em um integrado para dar os sinais de compra e venda. O primeiro deles é o MACD, que vai calcular o momento do movimento, e o segundo deles é a média móvel de 13 períodos. E esse é mais para seguidor de tendência. Então a ideia da estratégia é que você siga a tendência enquanto capturando esses momentos de alta rápida e de decaimento rápido. A gente está no gráfico do Bitcoin, o SDT. Eu tenho aqui a estratégia que a gente preparou, Elders Impulse. E aqui, pessoal, é como ele funciona. Você pode ver que ele acompanha aqui o nosso filtro. Eu vou explicar bem como é que isso funciona em breve. Mas aqui o nosso código, ele calcula primeiramente o MACD e ele calcula aqui a EMA, que vai ser a linha de tendência. Da mesma forma, a gente vai ter um filtro no gráfico semanal, porque a gente opera no gráfico diário, então a gente criou um filtro no gráfico semanal. E a ideia aqui é que a gente só vai operar nos movimentos em que a média está subindo, então a média do semanal é maior do que a média anterior, de 7 dias atrás, por isso a gente usa o 7 aqui. E a estratégia em si, ela segue essa linha de código aqui. A MA de 13 períodos, enquanto ela está subindo, ou seja, a MA atual é maior do que a MA anterior, e, ao mesmo tempo, o histograma do MACD que a gente selecionou também está em crescimento, esse é o momento que você vai ter uma subida boa. O nosso sinal de venda é o contrário. Quando a média semanal está para baixo, aí a gente avalia se a média do período de 13 períodos está descendo e o histograma do MACD também está descendo, esse é o momento que a gente compra até que a situação se inverta e aí a gente atualiza o stop para a mínima do candle. A nossa estratégia aqui, ela pinta também o gráfico. A gente fez de uma forma que o gráfico ele apareça todo o candle de sinal. Então você pode acompanhar aqui que ele está subindo, como ele atualiza na mínima do stop quando é o fim da tendência e como ele segue a partir desse ponto subindo o stop sendo um trend following. A nossa entrada ela acontece na máxima do candle de sinal. O primeiro candle de sinal foi esse aqui. A gente coloca um stop na máxima para o dia seguinte. Rompeu, a gente segue na posição com o stop na mínima do candle de entrada. Assim a gente segue até o momento que a gente chega nos 10% de ganho. E daí a gente continua seguindo com o trade até o momento que a situação inverte. E aí a gente chegou aqui a ter 22% de lucro nesse trade. O mesmo acontece com... Pode observar aqui que não tem nenhuma operação de short. A gente acaba aplicando short nessa situação quando a linha vermelha da média semanal está para baixo. E aqui é a mesma ideia. Rompeu a mínima do candle de entrada, a gente inicia. Com 10% a gente realiza a parcial. E a gente vai vender aqui com 32% de ganho quando ele pegou a mínima do stop, indicando o fim do trade. Eu vou agora mostrar para vocês alguns resultados que tivemos. Esse é no gráfico do Bitcoin. A gente chegou até num período desde 2018 que a gente está fazendo a análise. São 91 trades, 26,66% de lucro. Aqui a gente está usando, só para deixar claro, a gente utiliza o MACD, o movimento rápido de 12 períodos, o movimento lento de 26 e 9 sendo a linha de sinal.
E para a MA, como eu já disse, a gente utiliza 13 períodos. E aqui o filtro vai depender do setup que você adota. Eu já vi referências para utilizar 5 vezes o tamanho do período atual, assim como eu também já vi essa ideia de utilizar 26 semanas para o gráfico diário. Então, no caso, a gente está com 26 semanas, mas a gente pode mudar aqui, por exemplo, para 9 semanas, que vai ser 5 vezes aí o número desse período de 13, e a gente pode ver que até o ganho aqui foi maior com esse período. E só para deixar claro, a gente está entrando em short e em long nessa análise, e o nosso risco é de 1%. A cada trade a gente calcula baseado no tamanho do stop, a gente entra com uma mão maior ou menor, sempre representando uma perda de 1% do capital. Então, não arriscando totalmente todo o valor, todo o que a gente já adquiriu aí com o tempo. Esse drawdown, ele é bem alto, a gente teve uma porcentagem de acerto menor que 40%, o que pode ser bem impactante. Na verdade, o Bitcoin não é uma das moedas que a gente utiliza esse setup. Por conta do backtest que a gente já fez, a gente percebeu que o risco era muito alto, por exemplo, mas eu vou aplicar agora aqui na XRP, na Ripple, e aí sim a gente pode ver uma diferença bem grande aqui. A gente tem, por exemplo, 45% de ganho, 7% da perda, com uma taxa de acerto maior que 50%, que já deixa aqui com a expectativa matemática do trade, a gente possa ter maior chance de ter bons lucros no futuro. Vamos ver uma outra aqui, a Link, ela é uma outra que a gente utiliza. Novamente, mais de 50% de acerto, a gente tem um fator de lucro de 1,6. E o nosso drawdown aqui, novamente nos 8%. E agora eu vou ver aqui mais uma última moeda, o Ethereum. Ethereum também com uma representação legal, quer dizer, o fator de lucro foi maior, o que permite uma porcentagem de acerto menor do que as anteriores e um ganho bem interessante nesse período, arriscando sempre 1% do capital. Como vocês podem ver aqui, a gente tem um drawdown sempre acima de 5%, porém abaixo de 10%, ou seja, a gente acaba arriscando um pouco mais com essa operação no longo prazo, a gente acaba perdendo, porém o nosso ganho nesse sentido aumenta bastante. E se a gente tivesse alterado o risco, por exemplo, para 2%, a gente vê como isso aumenta, impacta no ganho, porém, como isso impacta também no drawdown. Ou seja, uma situação que a história não se repita da mesma forma, ela acaba tendo menos ganho, você acaba arriscando muito do seu capital. Então, 1% de risco para essa operação, para esse setup é bem interessante, já funciona bem legal, dá bastante ganho. Então é isso, pessoal. Esse é mais um vídeo aí do canal Auto Trading, focado no AES, que é o Elders Impulse System, mostrando como ele é lucrativo, mas como você tem que tomar cuidado muitas vezes com o drawdown que ele causa. Não deixa de curtir, de se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente. E lembrando, a gente tem o curso disponível no Udemy, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês cliquem lá, se inscrevam, tá bem legal, dá para aprender bastante dos indicadores do TradingView. A gente está bolando quando a gente vai lançar um curso também focado em estratégias, focado em backtest, porque o pessoal tem pedido também bastante. E também, se há alguma dificuldade com o código que vocês estão enfrentando no momento, se emperrou em algum detalhe, ou se vocês querem mesmo construir uma estratégia do zero, querem construir um indicador do zero, manda um e-mail para a gente, deixa um comentário no vídeo, que a gente está sempre olhando e pegando isso para a base dos próximos vídeos. Então eu fico por aqui, pessoal. Até uma próxima, a gente se vê.